do evangelho, né, pastores? Nunca foi ser rico. Não. O objetivo do evangelho é chegar no céu. Tem um povo que tem que ir para lá. E através de nós, no nosso exemplo. Se eu der um mau exemplo, como uma galera aí tem dado aí, leva uma galera pro inferno junto. Sim. Né? E aí daquele, por quem vem um escândalo. Tá escrito. Tá tudo escrito. E o povo não quer ler. O povo não quer entender. O povo pega aí Atos dos Apóstolos e só lembra, sabe do quê? Falar em línguas. Não, que naquele dia falaram em línguas. Meu filho, logo depois, o cara arrebatou um monte de alma. Sim. Coisa mais importante do mundo foi naquele em Atos dos Apóstolos. Pelo amor de Deus, logo depois ali, o cara se encorajou e foi falar do reino de Deus. E veio uma galera, né? Salva. Não, mas falou em língua. Vamos falar em língua. Isso não edifica nada nem ninguém. Ô, Marcão. Fala aí, pastor. Sem arrumar problema. Sem arrumar problema, mas arranjando. Olha pra frente que vai fazer corte. É uma coisa muito interessante isso, né? Que eu tenho visto na rede social, e a gente tem sido muito combatido nisso. Estão chamando a gente de herege, dizendo que a gente não acredita nos dons. Estão dizendo tanta coisa, tanta besteira que estão falando, que a gente a mulher usou até um termo lá, chulo lá pra gente lá, dizer que a gente é... É isso aí mesmo. É tanta coisa que usaram aí. Só que o Marcão falou, a gente só presta atenção em Atos 2, quando diz que o Espírito Santo desceu, eles falaram em língua. Mas a evidência, meu irmão, do batismo do Espírito Santo não foi falar em línguas. Não foi. Pega Atos e lê, tu vai entender o que eu estou falando. Quando eles recebem o poder do alto, meu irmão, eles perdem o medo. O Espírito Santo desce sobre eles, ele sai pregando e arrebanhando pessoas, milhões de pessoas, cara. Os caras que tinham medo, o cara que negou lá atrás, o Pedro que negou, antes do Pentecoste, quando ele recebe a promessa, meu irmão, ele sai pregando e convence as pessoas do que ele estava falando de Jesus, cara, era verdadeiro. O cara, ele prega 3.000, se rende. Ele, João, prega 5.000, se rendem. Os caras são presos, os caras continuam pregando da cadeia. Agora, os nossos não, querem falar em língua, mas tem medo de pregar. Me dá tempo para eu preparar a mensagem. Pelo amor de Deus, gente, não dá, parceiro. Até prega, mas não vive. Vamos lá, gente. Desperta. É uma evidência? Mas não é a principal. Não é a principal. A principal é a coragem que aqueles caras ganharam, meu irmão. Eles foram impulsionados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, para pregar o Evangelho. Ou seja, o Espírito Santo neles, meu irmão, levaram eles a lugares, meu irmão, que eles tinham medo de pisar. De bater de frente com pessoas que eles tinham medo. Botar o dedo e falar, mas eu faço a vontade de Deus, mas não faço a vontade dos homens. Eu tenho que pregar Jesus. Recebe aí, recebe que é de graça. Não, eu vou falar em língua. Não vou nem inventar esse assunto, meu irmão, que isso aí já tá... Eu sei que vai ter muitos comentários lá, idiota lá, que não dá nem pra bater isso. Não, comentário tem que ter, fica à vontade. A Bíblia tá aí pra gente discutir, né? Mas infelizmente ou felizmente, olha aqui o que o Felipe Cardoso botou. Atos, Paulo vai elogiar os bereanos. Por conta, eles analisam tudo quanto Paulo ensinava e fazia à luz das Escrituras. Exatamente. Isso. Show. Lindo. Sim, perfeito, Felipe. É isso aí. A gente está falando aqui, abre a Bíblia aí. Vai lá em Atos, vê o que a gente está falando. Exatamente. Que todos que falavam lá em Atos, resumindo, eles falavam em outras línguas que o povo que estava lá de outros países entenderam. Isso, xenolália. Então, foi um milagre eles falarem e os outros entenderem, tá? Entre aspas, português, inglês. Vamos botar assim para ficar mais claro, tá? Foi isso que foi Atos. Mas isso, minha opinião, não foi o mais importante. O mais importante veio depois. Sim. Que é a salvação de almas. Ô, Marcão, né? É isso quando mesmo. Quando a gente pega 1 Coríntios 14, a gente vai entender o que Paulo está falando sobre os dons, cara. Ele fala que o dons, entre profecia e o falar em língua, ele fica com a profecia. Ele chega ao ponto de chamar de menino, de moleque. Porque ele fala que o falar em línguas, né? Ele usa o termo lá, no espírito, é com Deus, cara, não é pro próximo. Mas que mania eu tenho de querer falar de língua para quem não... E obrigar a pessoa a falar em língua. Tem igreja aí, pela misericórdia do Cordeiro, que isso me dá até náuseas, mano. Que tá escrito lá, para participar da igreja tem que falar em línguas. Pelo amor de Deus, gente. Vai estudar, vai pesquisar na Bíblia Sagrada.
Os dons, meu irmão, foram dados por Deus para servir ao próximo. Está lá em Pedro, em 1 Pedro 4, 10, 11. Você que está com a Bíblia aí, você que está vendo aí, pega lá e vai ver o que Pedro está falando sobre os dons. Os dons foram dados por Deus para a igreja, para a gente. É para abençoar outro, não é para a gente se crescer não, nem querer se mostrar não, gente. Show de bola. Aqui o Emerson, vou fazer a pergunta pro